Então, nós vamos só recapitular um pouquinho. Semana passada nós começamos esse capítulo, né? Capítulo 13. E ele vem nos dizendo sobre reencarnação. Um assunto tão amplo, tão vasto, né? E André Luiz, junto de Alexandre, Herculano e Segismundo, estão aonde? Na casa de Adelino e Raquel, onde está programado para que Segismundo possa fazer parte daquela família, mas de uma certa forma Adelino, que está na condição de pai terreno, né, dessa encarnação que ele está vindo, Segismundo está vindo, o que acontece com ele? Ele está tendo um certo medo, ele tem um olhar inconsciente, né, para o Segismundo de não aceitação, de não aceitá-lo, né, como filho. E a gente sabe por quê? Porque inconscientemente ele traz resquícios de uma outra vida, né, onde Segismundo o tirou a vida, né? Segismundo assassinou Adelino numa outra encarnação. Então, o que acontece? Segismundo precisa vir agora. Só que essa repulsa do Adelino está gerando nele, né, no Adelino, pesadelos, vamos dizer assim, né? E aí, através da oração, Alexandre consegue, pelo poder da oração, através do filho, que o filho ore para quê? Para deixar um ambiente propício, para deixar um ambiente vibrando de uma certa forma, com que ele pudesse, à noite, quando Adelino se desdobrasse, pudesse com ele conversar. Ele e Adelino foram grandes amigos em uma outra encarnação, e Alexandre vem, como se diz, eu devo a ele muita obrigação de uma outra encarnação, além do respeito, da gratidão e da amizade que eu tenho por ele. Então eu vou ajudá-lo. Só que Adelino, apesar de trazer esses resquícios da vida passada, né? Ele traz esses resquícios inconscientes. Ele não consegue, no desdobramento, ele não consegue reconhecer Alexandre, né? A esposa também se desdobra, mas consegue apenas visualizar a avó materna, embora, né, tenha ali 7 espíritos trabalhando, tentando conversar, tentando absorver do Adelino o perdão. Mas ela, né, pela condição talvez que esteja na linha da evolução, ou, né, como se diz, deixa para ver só aquilo que é necessário. Ela só consegue contato com a avó materna, que também está ali para ajudar em oração, né? E quando o Adelino se desdobra, que ele abre os olhos, né, espirituais, ele enxerga tanto Segismundo quanto Alexandre. E ele vê Alexandre como um anjo que veio para poder tirá-lo daquela situação de pesadelo, né? Nossa, tenho certeza que você vai me ajudar a se ver livre desse mendigo que todas as noites me assombra. Eu tenho muito medo, eu olho para ele, eu sinto muito medo, né? Então me ajuda. E nós paramos, foi nesse ponto, né? E aí o que acontece? O Alexandre pergunta para ele, para Adelino, que temas, né? Por que vocês se encontram desse jeito, dessa forma? E aí a gente vai seguindo aqui com Adelino, né? Adelino. Depois que Alexandre pergunta para ele o que ele teme, o que ele temia, né? Ele responde: mensageiro de Deus, livrai-me desse pesadelo infeliz. Se vieste trazido pelas orações de meu filho inocente, ajudai-me por caridade. Então ele tem um desdobramento consciente, né? Ele sabe, olha, alguma coisa modificou. Porque se toda noite eu tinha um pesadelo, um sonho, né? Que eu ficava mal, sentia muito medo, e era só eu e esse espírito que está aqui, esse ser que está aqui,
Agora está diferente, porque tem alguém muito iluminado vindo ao meu socorro, me estendendo as mãos. Então, se isso foi fruto da oração que eu fiz com meu filho, me socorre, né? Como se diz, eu estou perdido, eu não sei o que eu faço diante dessa situação que me apavora a cada dia. E apontando o pobre amigo, continuava: este fantasma enlouquece-me, sinto-me doente, desventurado. Alexandre, porém, fixando-o firmemente, indagou: é assim que recebe os irmãos mais infelizes? É assim que se comporta ante os desígnios supremos? Onde pusestes as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas, se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Então, o que Alexandre está dizendo aqui para ele? Olha, é assim que você recebe um irmão, né? De uma certa forma, ele te traz pavor, ele te traz alguma repulsa, uma sensação de inimizade, uma sensação que está aí contida dentro de você. Mas o que Alexandre está querendo dizer para ele? Olha, se sobressaia. Porque é muito fácil a gente amar os amigos, né? É muito fácil a gente amar aqueles que nós estimamos. Mas nós precisamos abrir a nossa consciência, que geralmente é aonde nós temos essas repulsas, é que tem trabalho árduo, difícil, mas que precisa ser enfrentado pela frente. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, por mais que ele te traga algum sentimento ruim, né? Igual ele chama ele aqui de... Cadê? Eu não sei onde tá, mas ele chama ele muitas vezes de mendigo, né? E o que Alexandre está assinalando para ele? Olha, nós também não atingimos a perfeição. Nós ainda não estamos na redenção final. Então, ou seja, nós também temos defeitos e nós também um dia vamos precisar da misericórdia de alguém. Porque os nossos atos negativos também são inúmeros. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade nossa mestra, o adversário instrutor eficiente. Modifica as vibrações de teus pensamentos, recebe com caridade o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Então, o que ele fala? Olha, se você não pode recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou a ter um pelos outros, mude esse padrão vibratório e o receba por caridade, né? Porque nós não somos perfeitos ainda. Nós ainda temos que caminhar muito para chegar até lá. Mas se você não pode fazer conforme Jesus ensina, faça então, né, por caridade. Contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Imagina-te na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Gostaria que alguém te classificasse de fantasma, tão só pelas tuas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do poderoso Pai. E a gente também não pode fechar os olhos, né? A gente reflete os dois lados. A gente sabe da necessidade de Segismundo. A gente sabe que qualquer ato negativo, nosso ou do outro, mas que nos envolva, vai precisar ser reparado, vai precisar passar pelo arrependimento e pela expiação.
Mas a gente sabe que ambos as posições também não são fáceis. E é aí que a gente entende mais uma vez a misericórdia divina de nos passar pelo corredor do esquecimento, da gente vir para a terra sem lembrar de nada. Porque ficaria ainda mais difícil. Se carregando lá no inconsciente esses resquícios que ele nem sabe o que é, mas que gera nele esse medo, que gera nele essa repulsa de dizer eu não quero aqui, ainda inconsciente. Imagine se consciência nós tivéssemos quanto aos nossos atos e quanto aos atos dos outros para com a gente, né? A gente não conseguiria, de uma certa forma, reparar o que precisa reparar e estaríamos, então, o que? Estagnados. O interpelado voltou-se, qual criança medrosa, e fixando o mentor generoso falou: ó mensageiros dos céus, tenho medo, né? Então Adelino começa a dizer: olha, eu tenho medo, muito medo. Algo existe entre este homem de sombra e eu que me obriga a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar a minha felicidade doméstica, envenenar-me o coração para sempre. Então ele está levando o quê? Ele tem dentro dele o sentimento de que aconteceu lá atrás. E quantos de nós, né? Que às vezes não batemos olhos numa certa pessoa, a gente fala assim: nossa senhora, meu anjo da guarda não foi o fulano, né? Não sei o que tem, mas eu não vou com a cara dele. E outras, e o contrário também é verdade. Quando a gente olha para uma pessoa e fala assim: nossa, eu te conheço de longa data. Eu não sei te precisar em que ponto da minha caminhada, mas eu sei que eu te conheço de algum lugar, né? Isso acontece muito comigo e com muitos de vocês, né? São lugares que você chega e fala: eu conheço isso aqui. Você nunca passou por ali, né? Mas você reconhece pessoas, reconhece o lugar. Então, é o que? São resquícios que a gente vem trazendo com a gente. Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino, reencarnado, as reminiscências, né? Os resquícios do passado sombrio. Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheios de ansiedades dolorosas, né? Então ele fala para nós o seguinte: ele está inconsciente. Ele não sabe de fato o que aconteceu, mas está aí com os resquícios, cheio de medo, levando dentro dele, né, essas ansiedades aí que, de uma certa forma, estão sendo dolorosas. Fim do ligeiro intervalo, Alexandre objetou: não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que este irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor, mas sem a reconciliação humana, jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. Então, o que ele está dizendo aqui para Adelino? Olha, o perdão se faz necessário. Porque se nós não conseguirmos perdoar, se nós não conseguirmos abrir as portas, até mesmo para o nosso inimigo que nos feriu lá atrás, não será possível que a gente chegue à classe dos espíritos puros, que é onde a gente almeja chegar hoje, né? Está muito distante de nós, muito distante, mas nós estamos caminhando.
o que é importante. E porque o esposo de Raquel chorasse copiosamente, o orientador observou: não chores, equilibra o coração e aproveita a sagrada oportunidade. Adelina então enxugou as lágrimas e pediu humilde: auxiliai-me por amor de Deus. Sentindo-lhe a sinceridade profunda, o instrutor convidou Segismundo a aproximar-se. Ele levantou-se cambaleante, angustiado. Amparando a ex-vítima, Adelino, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou: este é o nosso amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende-o em nome de Jesus. Adelino não hesitou, e embora o grande esforço íntimo visível à nossa percepção espiritual, apertou a mão do ex-adversário, fundamente comovida. Perdoe-me, irmão, disse Segismundo com infinita humildade. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. Então, a partir da pedida do perdão, o que acontece? Segismundo reconhece o erro. E embora ali debilitado pela situação, ele se arrependeu. Ele reconheceu o erro. E agora precisa da expiação. O marido de Raquel fixou nos olhos, com o dissipar das derradeiras sombras do desentendimento, e disse: disponha de mim, serei seu amigo. O ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe as mãos. O ato espontâneo de Segismundo conquistaram. Não podia ser mau aquele espírito angustiado e triste que lhe osculava as mãos com veneração e carinho. Foi então que viu um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Irradiações suavíssimas aureolavam agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Quando Segismundo estende as mãos, aperta a mão de Adelino, pede perdão, e Adelino consegue ver nele não só aquele que lhe causava sentimentos ruins, e o perdoa e fala: a partir de agora eu serei o seu amigo. O que acontece? O perispírito de Adelino, então, enche-se de luz. A luz ali ainda estava, mas por ele carregar com ele aqueles sentimentos de medo, de raiva, de repulsa por aquela situação, foi como se tivesse desprendido, aquelas cascas grossas, densa e pesada da sua aura em si, e pudesse enxergar a luz que conduzia, que é a luz que cada um de nós temos, a nossa aura. Então, pôde-se ver no perispírito de Adelino luz, E aqui tudo aquilo que era denso e escuro se libertou. Herculano junto de mim falou-me em tom discreto. O perdão dado por Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhes fraternais observações, repassadas de sabedoria e ternura. Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel que descansasse da luta, dispondo-se a sair em nossa companhia. Notei que marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico a fim de permutarem impressões referentemente aos fatos que classificariam de sonhos dentro da colaboração mental de cada um. Então, ou seja,
O perdão foi dado de uma forma sincera. Tanto Raquel, que estava ali com a sua avó em oração, quanto Adelino voltam para o corpo físico. Cada um vai voltar com uma impressão inerente, né, a condição que cada um leva, né? Uns vão voltar com mais impressões, outros com menos. Mas teve êxito, né? Ao retirar-se Alexandre satisfeito, comentou: com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. E fixando Segismundo, acrescentou: creio, Segismundo, que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Nós vamos acompanhá-lo com carinho. Não receie coisa alguma. Enquanto Segismundo sorria, resignado e confiante, o orientador dirigiu-se a Herculano, explicando-se, né? Então, enquanto eles caminhavam por ali, Alexandre começou a dizer algumas coisas, né? Aí para Herculano. Já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura como consequência da falta cometida no passado. Então, o que Alexandre está falando? Olha, Herculano, eu já verifiquei. Lembra lá do setor de reencarnação, quando cada um andava com um pergaminho na mão, e esse pergaminho era um mapa do seu corpo físico? É isso que Alexandre está dizendo. Alexandre está dizendo, olha, Herculano, eu já averiguei, dei uma olhada, né, no que será no mapa físico dele na Terra, e já vi, né, já verifiquei as imagens da moléstia que ele irá sofrer, né, em detrimento das consequências de um ato passado que é esse. Então ele virá, né, vai reencarnar, e numa certa idade ele vai ter uma doença, vai contrair uma doença aí no coração, né? E vai se arrastar com ela até o fim do dia, fim dos tempos, né? Então, assim, isso também gera para nós uma outra reflexão. Muitos que passam por determinados problemas que adoecem o corpo físico, isso pode estar vindo de longe, né? A medicina terrena vai nos ajudar a ir prolongando até quando, né? Porque existem meios para ir tratando, mas tem doenças que a gente sabe que ela vem, né? E não tem cura. Mas a medicina vai ajudando com que a gente vai passando até o final do nosso projeto reencarnatório. E muitas das vezes temos que conviver com aquilo. Porque isso era um dos pressupostos que nós mesmos tínhamos em nosso projeto reencarnatório, né? Então a gente sabe que existe essa possibilidade da gente já trazer esse problema no nosso projeto reencarnatório. Olha, em determinado momento vai eclodir tal coisa e eu vou precisar terminar os meus dias com isso, em vista daquilo que um dia lá atrás, um mal feito que eu fiz lá atrás. Mas a gente sabe também que tem aquela outra condição de quê? Daqueles que não cuidam do corpo físico e atrai para si aquilo que não precisava, né? Então, por isso que diante da dúvida, porque a gente não sabe, nós estamos aqui, né, inconscientes do nosso passado, diante da dúvida, o que a gente faz? A gente trata e tenta permanecer o máximo que a gente conseguir, né? Esgota a medicina terrena, esgota a medicina espiritual, principalmente na questão da oração, na questão da aceitação, e a gente vai passando, porque às vezes aquilo ali é necessidade de expiar. E nós só vamos chegar vitoriosos se a gente conseguir ir até o final, né, com essa missão ao qual nos foi dada. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Entretanto, e nesse momento concentrou toda a sua atenção no interessado, é necessário que você lhe faça ver
que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se de fato procurar conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia a que se referia Jesus em seu apostolado. Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, frisando: voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Preciso cooperar, na ocasião, com os nossos amigos construtores, aos quais pedi que me apresentassem os mapas cromossômicos referentemente aos serviços a serem realizados. Separamos, né? Então, ali, a partir dali agora, cada um, né, foi desenvolver-se a sua tarefa. E Alexandre fala, olha, nós só vamos voltar agora quando for o início da ligação de Segismundo com a matéria, né? E segue André, né? E eu, torturado de curiosidade estranha, em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Segismundo se reconciliassem, antes da reaproximação pelos laços da carne, não contive as interrogações que me atormentavam o espírito. Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime de redenção? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências? E André, mais uma vez, com essa pergunta, né? Porque lá atrás ele já perguntou: para que essa oração? Para que isso tudo? Não seria mais fácil ir romper tudo que precisa de romper? Dizer, olha, você precisa aceitar o irmão que está chegando e ponto final? Para que tanto carinho em meio a esse assunto de reencarnação quando ele é preciso acontecer? Alexandre ouviu-me pacientemente, mostrou um sorriso de pai e respondeu: sua estranheza é natural. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de reorganização nesse lado da vida. E aí a gente vê que esses trabalhos são, de fato, muito complexos, né? E depois de pequena pausa, considerou: cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo. E cada mente é como um céu. Então ele está dizendo aqui, cada caso é um caso. Cada um dentro da evolução que cada um tem. E a gente trabalha de acordo com essa evolução de cada um, né? Não tem como eu fazer por um a mesma coisa para o outro. Porque o nível de evolução é diferente, a forma de lidar é diferente, o nível de consciência é diferente. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem faíscas destruidoras. Assim, a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que servem. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal.
Então, o que ele está dizendo? Além de cada caso ser um caso, né? Nós precisamos, André, entender que o estado, o nível de vibração que cada um se encontra, e agora nesse caso em específico de Alexandre, aquele todo o sentimento de medo, de raiva, de repulsa que ele tinha de Adelino, de uma certa forma, estava o quê? Prejudicando o que ele fala, a própria bolsa seminal, né? Ou seja, estava, de uma certa forma, comprometendo a vinda de Adelino no seguinte sentido. Olha, né, como que é complexo. Aquela vibração estaria atrapalhando os espermatozoides que viriam a fecundar quem seria Segismundo. E por isso a gente precisava trabalhar dessa forma, né? Trabalhar ali na mente, trabalhar no psiquismo, afastar a causa para que então a gente pudesse avançar mais um pouco. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque, pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem, e quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Ora, no caso de Segismundo, unido a ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Então ele fala, olha, embora ele pudesse, né, se entregar à união sexual com a sua esposa, o que aconteceria? Não teria êxito, né? Por quê? Porque ele estava aniquilando as células criadoras com esse pensamento, né? Provavelmente, a gente já sabe também da questão das larvas astrais, né? Que a gente, com os nossos pensamentos, atrai pra gente. E destrói um determinado ponto, e nesse caso aqui do Adelino, estava comprometendo toda a sua bolsa seminal. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificada em sua posição íntima, Adelino emitira agora forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho que se realizara para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce. Como não encontrasse expressões para definir meu assombro, Alexandre sorriu e acentuou depois de longo intervalo. Segundo pode observar, não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço. E quando ensinamos em toda parte a necessidade da prática do amor, não procedemos obediente a meros princípios da essência religiosa, mas atendemos a imperativos reais da própria vida. No curso de seus esclarecimentos alusivos ao interessante caso de Segismundo, o bondoso instrutor ferira assuntos de grande relevância para mim. Mencionara a união sexual e designara o trabalho criador como seu objetivo sagrado. Não seria esse o momento oportuno de ouvi-lo mais extensamente respeito ao delicado assunto? Crivei-me de interrogações ansiosas. Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu-me as perguntas com imperturbável serenidade. Quando me coloquei na atitude de expectativa, respondeu: o sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta, que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres
se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Então, olha o que Alexandre está dizendo. Olha, a questão do sexo, André, tem sido tão banalizada na Terra que a união sexual entre um homem e a mulher se aproxima dos seres irracionais, ou seja, se aproxima dos bichos, né? Que em tese não pensam, não raciocinam como nós. Então, acaba que não tem nem como explicar por hora, porque eles também não entenderiam. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano, não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais que colaboram na formação básica dos corpos destinados a servirem as entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. O autor, nesses planos mais baixos, é tal qual o outro perdido em vasta quantidade de lodo, exigindo largos esforços e laboriosa experiência para revelar-se aos entendidos. O que ele está querendo dizer? Olha, André, muitos preferem ver o sexo levando para uma região mais densa e pesada, ou seja, eles estão muito mais interessados no prazer do que qual de fato é, né, o significado da união sexual, que a gente vai ver mais à frente que ele denomina-se como uma outra união, né? Mas muitos preferem viver dessa maneira, e é verdade, né? Hoje em dia, sexo aí é coisa fácil, né? O pessoal não tá nem aí com quem se relaciona, com quantos ficam numa noite, né? O pessoal ainda fala, o importante é ser feliz, né? E é por isso que que Alexandre nos colocam aqui na condição de quê? De semibrutos, de irracionais. Porque a gente não tem consciência de fato do que é a questão sexual na máquina física do corpo humano. Entre as criaturas, porém, que se encaminhavam de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Então Alexandre fala assim, aqueles, né, que têm uma outra visão da vida sexual, a gente sabe que tem, né, poucos, mas ainda tem, mas eles veem o sexo de uma maneira muito diferente. Eles não veem o sexo somente como fonte de prazer ou como fonte procriadora de matéria. Mais adiante, Alexandre fez uma ligeira pausa, paternalmente continuou. Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação, e não exclusivamente ao procriador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objeto exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante das leis de Deus não pode criar vida superior
em parte alguma. Compreendi que o problema era muito mais difícil de ser explanado, mas, como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o dedicado instrutor prosseguiu, após breve interrupção. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual envolve com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiência proveitosa, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidade e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Então, o que ele fala? Olha, vamos substituir união sexual por união de qualidade, né? E por que ele fala isso? Porque ele fala, olha, a gente não se junta a uma pessoa, né? A gente não, vamos dizer a popular, a gente não casa com uma pessoa ou sai com uma pessoa e vai ter uma relação sexual apenas por questão de prazer. Mas a gente precisa saber muito bem o que a gente quer ali, porque ali a gente precisa ter uma união de qualidade. A gente sabe que nós somos energia, a gente sabe que os órgãos sexuais carregam também uma energia muito grande, se não uma das mais fortes energias dentro do corpo físico, né? Então, com quem você quer trocar essas experiências? A sua experiência será uma experiência de qualidade, que vai te trazer o que ele fala aqui, né? Equilíbrio, alegria, conhecimento e poder, oportunidade, força. Ou essa pessoa ao qual você tem uma união vai te chamar a comungar do que é denso, do que é pesado, do que não te leva a alegrias. As alegrias e sensações são apenas momentâneas. E aí a gente vê o quão a humanidade retroagiu, né? Hoje todo mundo é de todo mundo, se mistura, banaliza, faz tudo de qualquer jeito, de qualquer forma. E aí a gente vê o quão necessário ainda é a gente aprender, ter consciência das coisas, principalmente nesse campo aqui que é trazido para nós da questão da sexualidade, né? A gente precisa, antes de tudo, né? Chico Xavier já dizia, né? Que a gente não fecunda apenas corpos, matérias humanas. Mas antes disso, a gente fecunda espíritos que vêm para quê? Para ter as oportunidades, para a gente ajudá-los num crescimento moral e, sobretudo, para a gente reparar, espiar o que precisar ser reparado, ser espiado, né? A gente tem que ter essa consciência, né? E muitos não a têm, a levam de qualquer forma, de qualquer maneira. As palavras de Alexandre abriam-me novos horizontes ao pensamento. As questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental, fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a fornecer-me tempo de meditar. O benevolente orientador
continuou depois de longa pausa. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo-o a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para eles a permuta de qualidade se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma a fim de atenderem às exigências da vida em caráter provisório no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, abrem mão do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade, né? Então, olha aqui a diferença. Muita gente já perguntou quantas vezes, né? Isso já foi tema lá atrás, quem nos acompanha há mais tempo lembra, né? Da questão de, existe sexualidade no mundo espiritual, né? Não da forma que a gente usa aqui, né? Então, como que funciona a sexualidade, né? Essa questão sexual do outro lado, né? E aqui ele já vem dizendo para nós, né? Que são uniões de qualidades, que as mentes psíquicas se unem por afinidade, mas eles não estão ali pelo prazer da carne. Eles estão ali para troca de experiências, troca de informações que vão elevar um e outro, vai ajudar no progresso de cada um, né? Não essa coisa animalesca que nós temos aqui, né? Irracional, como ele chamou, semibrutos, né? Muito diferente desses prazeres que, infelizmente, quando se reconhece a questão da sexualidade somente pela questão do prazer, a gente se equipara muito às regiões densas e pesadas. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Alexandre fez longa pausa, como se ele mesmo permanecesse embevecido com semelhantes evocações. Por minha vez, achava-me deslumbrado. Nunca ouvira definições tão profundas referentemente a posições do sexo na vida universal. É lamentável, continuou o orientador, gravemente, que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenham menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para os vórtices de prazeres inferiores. Todos pagarão, porém, cetil por cetil, né? Moeda por moeda, ponto por ponto, o que devem ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e empreender na superfície da terra. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Então, o que está falando? Olha, aqueles que estão na Terra, usando de uma certa forma, né, desregrada, em excesso, dessa questão sexual, e ainda levando aos outros de forma a viciar-se, pagará tintim por tintim, né? Ponto por ponto, cetim por cetim, moeda por moeda.
daquele ato vicioso que levou os demais também a se sucumbir. Então a gente abre um parênteses, a gente lá no livro de Patrícia, né? Não sei se vocês conhecem, mas lá eu creio que aí na casa do escritor, Patrícia pede, né, em uma passagem, se não for casa do escritor, eu vou da gaivota. Eu sei que os dois primeiros não é, né? Mas eu falo de casa do escritor, porque quando Patrícia vai para lá para poder aprender, né, a ver como que vai ser a questão dela redigir, de livros, ela visita determinadas bibliotecas, determinados lugares e se defronta com a questão do material pornográfico, né? E Patrícia pede que a gente não faça uso desses materiais e não propague esses materiais, né? Porque quem está por trás de confeccioná-los são justamente os espíritos das zonas densa e pesada, que de uma certa forma vem para quê? Para viciar, para destruir, né? Então que nós possamos ter um olhar mais maduro, um olhar até mesmo de mais cuidado com o nosso corpo físico, de quem a gente realmente, né, deseja trocar qualidades. Que qualidades são essas, né? Me apresenta boas qualidades ou qualidades ruins? O que eu preciso reparar nessas arestas? Então, a gente precisa levar tudo isso a uma reflexão. Por quê? Porque isso nos atinge diretamente, né? É uma troca realmente de energia. E qual energia você quer ter? Qual qualidade você quer trocar? Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Entretanto, André, sem que os olhos mortais lhe observem as angústias retificadoras, todos os infelizes em semelhantes despenhadeiros são punidos severamente pela lei divina. A essa altura das luminosas elucidações, sentindo que o respeitável amigo entraria em uma nova pausa, ousei interrogar. Mas não é o uso do sexo uma lei natural na esfera da crosta? O que André está perguntando? Alexandre, mas não é próprio do corpo humano, não é próprio da criatura humana encarnada a questão da sexualidade, de se relacionarem sexualmente entre si? E Alexandre benevolente responde: ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais no círculo da carne. Ou seja, ninguém está dizendo, André, que isso, né, é proibido. Ninguém está dizendo isso. Mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda em parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Ao demais, não devemos esquecer que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Tem que estar querendo dizer, olha, o sexo, né, é um instrumento do amor, mas o amor não é sexo por si só. A união de qualidades que a gente vem buscar, a permuta, a troca, não é somente o amor, não se resume tão somente na questão da sexualidade. Por isso mesmo, os homens e as mulheres cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si,
alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas, não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita na emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma através da vida inteira no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão, para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Então ele fala de quê? Os que já estão libertos desse vício do sexo, dessa necessidade desenfreada do sexo, já compreenderam que o amor por si não é só sexo, mas é cumplicidade. É dia a dia, né? Como ele fala aqui embaixo. Vou achar. Na maioria das vezes o olhar, a palavra, né? O simples gesto de carinho e compreensão para receber do outro essa troca, essa qualidade, né? É a convivência plena, é um compreendendo o outro e não tão somente juntos por uma questão de sexualidade. Sexo é consequência, né? Mas não é o principal. A gente sabe que o amor verdadeiro nós levamos conosco, mas podem ter certeza, né? Que o amor que está caracterizado apenas na questão sexual, ele se desfaz com o tempo e ele morre com o corpo físico. Imprimiu-me Alexandre pequeno intervalo à palestra e em seguida, abanando a cabeça significativamente, observou: não há criação sem fecundação, ou seja, não há reencarnação, nós não estaríamos aqui se nós não tivéssemos a oportunidade que Deus nos dá, que Jesus nos dá, que a espiritualidade amiga trabalha e que os nossos pais abrem pra gente, através da sexualidade, a oportunidade de estarmos aqui. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. E assim nós encerramos o nosso estudo de hoje, né? Então, que a gente possa refletir essa questão da sexualidade e a gente possa refletir não só com a gente, mas que a gente possa refletir na sociedade como um todo. Como que está tudo desregrado? Como que está tudo misturado? Como que se banalizou a questão sexual? E que Deus tenha misericórdia daqueles que são viciados em sexo, porque o vício do sexo é um dos vícios mais difíceis de você se ver livre deles depois do desencarne. Porque tudo, às vezes, que tentar fazer por hora para aquele espírito não vai adiantar. Porque ele vai estar ali naquela energia, naquele ciclo viciante do sexo, onde ele vai se agrupar apenas àqueles que também têm essa mesma energia e essa mesma vontade. Restando então e ficando aonde? Em zonas densas e pesadas, lá nas zonas umbralinas. Por isso que eu sempre brincava com vocês, né? Quando vinha a pergunta para mim lá atrás. No mundo espiritual positivo, essa questão sexual animalesca, materialista que nós temos, né? Da necessidade da carne, lá não existe, mas no umbral tem, né? Quem tiver está ali à disposição. Não tem corpo físico mais,
Mas eles comungam desse prazer através da consciência, através daquilo que eles criam, aquele campo que eles criam dentro dessa sexualidade. E é o mais difícil de desvencilhar-se, por quê? Porque eles ali, a todo tempo, eles experimentam sensações de prazer. Então, para eles está tudo bem. Mas em contrapartida, a gente sabe que está perdendo muita energia. E aí, como acha que tudo ali está flores, ali vai ficando, ó, por anos, anos a fio. Até que possa ter, então, um despertar de consciência, né? Então, alguma dúvida, gente? Hoje nós encerramos mais um pedacinho, né? Que vem nos chamar aí a realidade das coisas, né? E que nós possamos ter discernimento.